Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da gramática da língua portuguesa. Aquela prova que sempre, aquele conteúdo que sempre está no início da sua prova. Aquele com que você vai se defrontar, vai trabalhar um processo de concentração, de foco naquela prova, naquele momento, para se sair bem, resolver bem todas as disciplinas, tudo pertinente a todos os conteúdos cobrados de você pela banca do seu concurso. Nós estamos trabalhando a fonologia. A fonologia normalmente é o primeiro tópico que as bancas colocam no programa. É extenso esse tópico, mas nós estamos estudando todos os detalhes possíveis. Nós faremos exercícios pertinentes às partes, às divisões que eu apresentei para vocês da morfologia e já estaremos passando em breve para a morfologia. O estudo da morfologia bem apurado, bem detalhado, ele facilita os demais tópicos do programa de vocês. Na nossa última aula, eu trabalhei com vocês, nós finalizamos a nossa aula falando sobre o uso do é e do i, principalmente nas conjugações verbais. Trabalhei com vocês até o ponto 6, que estabelece a diferenciação para que corretamente você grafe ou você identifique uma grafia incorreta com palavras que teriam que ser grafadas com e com i e que às vezes lhes são apresentadas de forma trocada e variada. Mas atenção, nós também estudaremos a questão de quando modificamos a letra e e i, o é pelo i ou i pelo é, não ocorrerá um erro na grafia, mas ocorrerá uma mudança de significado das palavras, certo? Então, vamos continuar aqui com o item 7, com relação à grafia das vogais e das vogais i e a diferenciação de uso. Vamos em frente? Ponto 7, conforme eu disse para vocês. Grafam-se com palavras derivadas com a terminação, que não é muito comum na língua portuguesa, ean ou eana. Primeira palavra que normalmente nos vem à mente quando falamos essa terminação seria coreano. Olha os exemplos. Coreano, guineano. Então, essa terminação do eano ou eana, masculino ou feminino, coreano, coreana, nós grafamos com a letra E. É muito comum ouvirmos, até na televisão, nos telejornais, coreano. Não, é uma pronúncia incorreta. Coreano. Mas no coloquialismo, este que é o problema. Nós ouvimos muito com pronuncia com i, coreano, e na hora, se a pessoa não tiver o estudo, não tiver a prática do exercício e a prática do estudo, para saber que na coloquialidade, no coloquialismo, é pronunciado com som de i. Mas na grafia, o correto é falar e escrever com a letra E. Portanto, de exemplos, coreano, guineano. Continuamos trabalhando com os paralelos. A partir do momento que eu coloquei para vocês o ponto 7 com a grafia do E, vamos para o ponto 8 com a grafia do I, estabelecendo uma diferenciação de coisas que estão próximas. A terminação de ano e ana, eu escrevo as palavras com E. E a terminação iano e iana, eu grafo a palavra com I. Fica muito mais fácil. Você lembra de Coreia, coreano. Olha com I. Açoriano. Professora, mas é Açores. Tem a letra E. Por que açoriano e não açoreano? Neste caso, trabalhou-se o quê? Trabalhou-se uma arbitrariedade da língua. O que é a arbitrariedade da língua portuguesa? Por que é assim? Porque tem que ser. Eles trabalham normalmente, quando estabelece uma regra de grafia ou mesmo da pronúncia, uma relação ou etimológica, de acordo com a origem da palavra, uma relação com o falar, que foi consagrado pelo uso, e às vezes uma questão arbitrária. Para vocês entenderem bem o que é essa questão arbitrária, é aquela velha pergunta: por que mesa se chama mesa? Por que este nome foi dado a este objeto? Essa é a arbitrariedade, não existe uma certa justificativa. A primeira língua que criou determinados nomes e os relacionou aos objetos e seres, às vezes ela teve o quê? Teve uma racionalidade.
como ocorre com as onomatopeias, mas às vezes há uma simples arbitrariedade da língua que nós não nos aprofundaremos nisso. Normalmente isso é estudado dentro das faculdades de letras, português, com essa disciplina, nas disciplinas inerentes à origem das palavras. Nós não trabalharemos esses detalhes, mas o importante é você lembrar, eano, eana, a palavra grafada, o quê? Ela será grafada com a letra E, com essa terminação. Iano, iana, nós trabalharemos com a letra I. O E está na terminação, eano, e o I está na terminação iano. Açoreano, açoriano. Muito cuidado. Poreano, açoriano, machadiano, esse é mais fácil. Machado de Assis. Machadiano, fica estranho, machadeano, é muito mais difícil de haver um erro. Wagneriano, vem de Wagner, grande músico. Então, cuidado para não confundirem a grafia do E com a grafia do I nas terminações eano, eana, iano, iana. Certinho? Vamos adiante? As vogais O e U também ocorre devido à coloquialidade, ao falar popular, uma troca, uma maneira de falar que leva à dúvida às vezes se a palavra é grafada com O e com U. Aqui eu mostrarei para vocês a maneira correta de se grafar e o ideal é que seja a maneira correta também para se falar, se pronunciar a palavra. Vamos ver a que se refere essa questão das vogais O e U. Pode ocorrer erro na ortografia em razão da pronúncia indevida. Essa pronúncia indevida é a coloquialidade, é o falar popular. Escreve-se com O. Eu coloquei uma lista de, normalmente, palavras que confundem na hora da prova, porque são palavras que ouvimos bastante com a pronúncia inadequada e na hora pode se confundir e também aplicar o quê? Uma grafia inadequada ou reconhecer como correta uma grafia incorreta. Vamos lá para as palavras que se escrevem com O. Abolir, boate, que é o aportuguesamento da palavra estrangeira, boteco, não é boteco, boteco, cobiçar, cortiça, engolir. A maioria das pessoas fala engolir. Engolir. Não é tossir, é tossir. Zoar. Ah, mas isso aí é gíria. Mas você pode ver isso num texto que tem uma fala, um conteúdo bastante informal e você não, ao se deparar com essa palavra, não identificá-la como correta. Então, mesmo sendo um coloquialismo, é zoar. Esta é a maneira correta dicionarizada. Né? Zoar, fazer chacota, fazer brincadeira, brincar com. Vamos agora para as palavras que se escrevem com U. Acudir. Não está errado, não, é acudir mesmo. Amuleto, bueiro, bulir, bulinar, mexer. Camundongo, muito cuidado. Cutia, embutir, entupir, japuti, muamba, com U, muamba. Até estranho seria, né? Moamba, já se consagrou o uso mesmo da pronúncia de acordo com a grafia correta. Tábua, tábua, urtiga. Lógico, eu coloquei o etc, porque nós temos várias outras, mas essas são as mais ocorrentes normalmente que nós podemos ver dentro das provas de concurso com a disciplina, o conteúdo de língua portuguesa. Vamos seguir adiante? Olhe bem, a observação novamente eu fiz questão de colocar para vocês em vermelho. Significa muita atenção. Ocorre que no caso do E e do I, a simples troca de uma vogal pela outra pode modificar totalmente o sentido da palavra. Professora, você trabalhou E e I, pulou para o O e U, voltou no E e I. Cuidado, eu trabalhei a grafia correta de palavras com E e com I e a grafia correta de palavras com O e com U. Agora nós vamos trabalhar a grafia de palavras com E e com I, ambas corretas, mas com significados diferentes.
Os 2 tópicos anteriores, eu trabalhei a forma correta, porque a pronúncia é inadequada. Só existe uma forma correta. Aqui, com um ou com outra, com uma vogal ou com a outra, as 2 formas estarão certas, mas serão palavras com significados diferentes. Esse aspecto trabalha a semântica, o sentido, o significado das palavras. A troca do é ou do i muda esse sentido. Vamos para os exemplos? Arrear, por arreios, como no cavalo, é diferente de arriar. Olha, nós só trocamos o é por um i. Arriar, abaixar. Ele vai arriar as calças, abaixar as calças. Então, uma simples troca de uma simples vogal modifica totalmente o sentido, o significado da palavra. Muita atenção e muito cuidado. Delatar é fazer a denúncia. Tanto que se chama delação. Dilatar, de estender. Lembra da questão do oftalmologista? Colocar o colírio para a pupila, dilatar, aumentar, estender. No caso do direito penal, a delação premiada com letra E. Palavras diferentes. Cuidado, não são homógrafos, não são homófonos. Os homógrafos, homo, igual, grafo, grafia, escreve igual, não. Eu tenho uma vogal que se modifica. Homófono, fala igual, não. Arrear, arriar. Delatar, dilatar. Eles são parônimos, semelhantes na escrita, semelhantes na pronúncia. Nós estudaremos pausadamente todas essas questões do homógrafo, homófono, parônimos, não se preocupem. Emergir com é, vir à tona. Diferente de imergir com o i inicial, que é afundar. Eminente com é, de condição elevada. Iminente com i, prestes a ocorrer. Perigo iminente. Algo que está prestes a ocorrer que às vezes é muito difícil de ser evitado. E eminente é uma figura eminente que impõe de uma situação ou condição elevada no sentido de poder ou mesmo de característica pessoal da pessoa, tá? Característica pessoal da pessoa foi horrível, né, gente? Característica só pessoal. Recreação, recreação, diversão, recriação, criar novamente. Recrear, área de recreação do condomínio. Recriar, criar de novo, fazer uma nova criação. Viram uma diferença? Eu não tenho erro em usar é ou i. Eu tenho 2 palavras com significados diferentes e ambas estão corretas. Certinho? Vamos seguir adiante? Formas variantes. É aquela questão que eu disse para vocês. Existem palavras que, pelo uso ou pela etimologia, elas se escrevem corretamente de 2 formas, com pequenas diferenças, com detalhes diferentes, e elas são também pronunciadas de diferentes formas. Vamos vê-las? Na língua portuguesa, existem palavras incontáveis que apresentam dupla grafia. Algumas marcadas pela sua etimologia, origem, outras consagradas pelo uso ou ambos. As mais usualmente cobradas, dentre elas, abdômen, abdômen, aluguel, aluguer. É certo, gente, não parece a pronúncia das pessoas do interior de cidade pequena, não. Aluguer é correto. Assoviar, assobiar. Influência da língua espanhola, a questão do som do V, B. Bêbado, bêbedo. Ambas estão corretas. 14, 14. Ambas corretas também. E para encerrar, chimpanzé, chimpanzé. Degelar, desgelar. Entoação, entonação. Flauta, frauta.
flecha, frecha. Hidroelétrico, hidrelétrico, hidroelétrico. Laje, lagem, loiro, louro. Maquiagem, maquilagem. Parêntese, parênteses. Projétil, projetil. Toicinho, toucinho. Réptil, reptil também. Por hoje ficamos aqui, encerramos a aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima.